Olá, querido irmão e irmã, ministros da nossa paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio em Paripiranga. Para os que ainda não me conhecem e para os que me conhecem, sou o diácono Jefferson. Estou aqui na paróquia Catedral Nossa Senhora de Fátima e hoje, me dirigindo a cada um de vocês, gostaria de desenvolver com vocês uma reflexão sobre o tema do pecado e da salvação. É um tema querigmático, que é próprio da nossa fé, da nossa doutrina cristã católica, e que nos ajuda a entrar no mistério de Cristo, o Cristo que é a boa nova de Deus, o Cristo que é a boa nova do Pai. Peçamos ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio para que entremos de modo completo neste mistério. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do coração imaculado de Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois bem, queridos irmãos, neste curto tempo em que nós vamos refletir sobre este tema, o pecado e a salvação, gostaria que você também fosse dirigido e direcionado a uma compreensão simples daquilo que é próprio da nossa igreja, da nossa fé. Para iniciarmos sobre esse tema, quem tiver a palavra de Deus pode abrir comigo em Gênesis 3, o primeiro livro das Sagradas Escrituras. Em Gênesis 3 nós temos o relato da queda do homem, que é a experiência original, inicial, onde o homem e a mulher vivem a realidade do pecado que entra na história por meio da tentação. Ouçamos. Gênesis 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Mas a serpente respondeu à mulher: de modo algum morrereis, pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu ao seu marido, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, como reparassem que estavam nus, teceram para si tangas com folhas de figueira. Quando ouviram o ruído do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: eu ouvi teu ruído no jardim. Fiquei com medo, porque estava nu e escondi-me. Todo o capítulo 3 vai desenvolver esse tema para nós tão importante, que é o tema do pecado. Mas logo no início deste versículo 1 até o versículo 10, nós já temos os elementos suficientes para desenvolver este tema com cada um de vocês. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, o que é o pecado? O pecado, como nós acabamos de ouvir, é a experiência humana de uma negação total, livre, deliberada do plano de Deus para o homem. Então, a queda do ser humano, que provém também
e é fruto da experiência e da tentação da queda dos anjos, ou seja, dos demônios, está em uma livre e decidida, deliberada vontade humana ou dos anjos contra Deus. No relato que nós ouvimos do livro da Origem, nós vemos um personagem inicial que é a serpente, que é Satanás. Os anjos que foram criados por Deus bons, anjos que foram criados por Deus enquanto espíritos para o serviço de Deus, uma parte deles rejeitou o plano de Deus. E os anjos então caíram em sua natureza angélica, ou seja, perderam a graça santificante que Deus infundiu sobre eles. E esses anjos se tornaram maus. Um desses anjos, que é o tentador, a antiga serpente, Satanás, uma vez caída e prostrada, diante dos homens criados por Deus em graça santificante, ou seja, puros, belos, o homem estava no paraíso terrestre, criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Esse anjo ele vem ao encontro do homem para que ele também tente o homem a negar o plano de Deus, o plano da salvação criadora de Deus sobre a humanidade. E como relatado aqui nos vários símbolos do Gênesis, essa voz sedutora, ela toma um preceito de Deus, que era: o homem estava no paraíso para dominar o paraíso, cuidar do paraíso. Ou seja, o homem estava para a vida, uma vida bela que Deus criou. Mas existia um preceito, que o homem, na sua realidade de criatura, não poderia ultrapassar os limites da sua realidade natural. E Deus disse: vocês não podem ultrapassar essa realidade. Vocês são humanos. Não queiram ser dominadores do bem e do mal. Não queiram ser maiores do que vocês são, humanos. Mas a voz do tentador se dirige à mulher e depois ao homem e diz que não. Deus enganou vocês. Vocês podem comer do fruto da árvore do conhecimento, porque no dia que vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês vão ser como Deus. O pecado, todo e qualquer pecado, em toda a história humana, tem sua raiz nessa desobediência. A desobediência do orgulho, da inveja. Nós, quando pecamos, em qualquer espécie de pecado, seja mortal, seja venial, ou seja, o pecado que leva à morte é o mortal, e o venial é aquele que corriqueiramente nós cometemos contra Deus, contra nós mesmos e contra os irmãos. Na raiz de todos esses pecados existe um desejo de querer ser como Deus, de querer ser forte e poderoso, de querer dobrar a vida a nós mesmos, às nossas realidades. E assim, os nossos primeiros pais, querendo ser como deuses, querendo ser eternos, poderosos, fortes, caíram em sua natureza. Nós chamamos isso de pecado original, o pecado da origem, que do fruto da liberdade de Adão e de Eva, toda a humanidade também colhe o fruto deste pecado original. O homem e a mulher pecaram, e todos fomos privados da glória de Deus, como diz Paulo na carta aos Romanos. Deste modo, queridos irmãos, o homem ele se encontra desprovido da sua beleza natural, da sua criação. Por isso que a gente ouve aqui que quando eles se percebem, eles estão aparentemente nus. É um símbolo para mostrar que o homem perde as vestes da santidade, as vestes da beleza original que Deus tinha colocado sobre eles. E mais ainda, quando eles ouvem o ruído de Deus que se aproxima, eles se escondem. É a atitude que o pecado gera em nós, no nosso coração humano. Nós nos escondemos de Deus, nos escondemos do outro, nos escondemos da verdade, nos escondemos do irmão e de nós mesmos,
O pecado gera isso em nós. E mais ainda, quando Deus procura o homem caído e pergunta: onde estás? Ele responde: ouvi teu ruído no jardim, fiquei com medo porque estava nu e escondi-me. O que quer dizer isso? O pecado nos faz não só se esconder de Deus, mas também ele gera em nós um medo de Deus, uma negação a Deus. Por isso que os frutos do pecado são sempre e levarão sempre à morte. O salário do pecado é a morte, como diz Paulo. E o que quer dizer isso? Uma vez nossa natureza caída, de homens e mulheres frágeis por causa do pecado, todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós somos atingidos pela experiência do pecado, que é uma experiência livre de aversão, de negação de Deus, nós destruímos em nós a beleza do eterno, que é o próprio Deus, a beleza da bondade de Deus, da santidade do Senhor. Por isso nós nos percebemos nus, desprovidos da nossa beleza original, nos escondemos da graça e nós temos medo desta graça santificante que é o Senhor. Por isso o pecado é sempre uma realidade que rompe a própria natureza do homem. Quando nós pecamos, nós não ofendemos a Deus, porque a natureza de Deus é incorruptível. Em nada nós atingimos a Deus, mas o pecado é algo que se volta contra o próprio coração humano. O pecado fere a natureza humana. Por isso que Santo Agostinho dizia que em todo pecado existe um amor exagerado a si mesmo ao ponto de negar Deus, de negar a beleza de Deus que existe em nós. Isto é a realidade do pecado e que está em nosso meio. Infelizmente, hoje, na nossa cultura pós-moderna, no mundo atual, o homem perdeu o senso do pecado. Paulo VI dizia que a humanidade vive o eclipse do pecado. É quando um astro, ou seja, um objeto, se coloca entre o ser humano e Deus. E este objeto, que é a perda da consciência, é um objeto que ofusca a verdadeira visão de Deus, nos impede de enxergar em Deus a nossa imagem e de enxergar na nossa imagem a imagem de Deus. E essa realidade que se coloca entre nós e Deus é como um eclipse que nos impede de enxergar a verdadeira imagem do Senhor e o pecado, que é uma negação a ela. Por isso nós, infelizmente, perdemos o conceito de pecado. Achamos que pecado é um mal emocional, sentimental, e que não é. O pecado é toda e qualquer ofensa deliberada, livre, contra Deus, mas no sentido do homem, ou seja, que se volta contra o próprio homem. E é por isso que, ao ouvirmos a palavra de Deus na experiência da queda dos nossos primeiros pais, ressoa ainda, apesar da queda, uma esperança. Deus não abandonou a sua criação. A obra criadora de Deus, ela não foi abandonada. Deus tem um projeto de amor que perpassa na criação, Deus que cria e que cuida do ser humano criado à sua imagem e semelhança. E mesmo quando esta semelhança foi destruída pelo pecado, Deus ele preserva a sua imagem no homem e na mulher, ou seja, na humanidade, e tem um plano salvífico para estes. Por isso a nossa esperança está na salvação, que é fruto da criação. Está na salvação de Deus que, no tempo oportuno, se revelou na história. E o jeito especial que Deus quis salvar o homem da sua queda foi Ele mesmo se tornando homem. Só existia um modo de Deus levantar o homem caído,
caído por causa do pecado, ele mesmo se tornando homem, pessoa humana. Jesus, que é a segunda pessoa de Deus, ou seja, o Filho eterno do Pai, pela força do Espírito Santo se encarna, entra na história. E assumindo a nossa natureza caída, assumindo o nosso corpo fragilizado pelo pecado, Jesus deu-nos a graça de sermos elevados a Deus, divinizados, de termos a nosso coração caído por causa do pecado suspenso aos céus. Como diz no ofício da Imaculada Conceição que cantamos, para que o homem suba às sumas alturas, desce Deus do céu para as criaturas. Deus desceu do céu, ele abraçou a sua criatura humana e nos elevou ao ponto do pecado ser destruído pela encarnação, pela morte de cruz, pela salvação redentora que se manifestou na ressurreição. E aí nós podemos contemplar de novo a face de Deus que havíamos perdido por causa do pecado. Em Jesus nós enxergamos o rosto da salvação. Por isso que em João, capítulo 3, nós ouvimos aquele versículo lindo que diz: Deus amou tanto o mundo criado, que nos deu o seu Filho único, para que todo que nele crê, para todo que nele se aproxima, não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. A vida que os nossos primeiros pais perderam porque comeram do fruto da árvore, ou seja, geraram a desobediência. Mas em Cristo nós experimentamos o fruto da vida que brota na árvore da cruz. Quem se aproxima deste fruto, toca na cruz. Quem come deste fruto de vida eterna, tem a sua vida restituída. E mesmo que passe pelas experiências que são fruto do pecado, a dor e a morte, isso não definirá a nossa vida. Nós cremos que em Cristo nós temos vida e vida eterna. Ele nos amou, se entregou por nós na cruz e nos salvou da nossa condição de pecadores. Queridos irmãos, gostaria de ler um parágrafo do Catecismo para encerrar este tema do pecado e da salvação. No parágrafo 604, a Igreja nos ajuda a contemplar o mistério desses dois temas, o pecado e da salvação. E a Igreja nos diz: ao entregar seu Filho por nossos pecados, Deus manifesta que seu desígnio sobre nós é um desígnio de amor benevolente, que antecede a qualquer mérito nosso. Nós perdemos todos os méritos por causa do pecado, o mérito da graça, da justiça, da santidade original. Ou seja, a beleza que Deus infundiu em nós foi perdido pelo pecado. Mas de um modo amoroso e benevolente, Deus vem ao nosso encontro por meio de Jesus. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus. O pecado tirou de nós toda a possibilidade de amar ao Senhor de modo original. Mas foi Ele que nos amou primeiro, e enviou seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Deus nos ama e por isso nos resgatou por meio da cruz, nos resgatou de toda a força do pecado. E é por isso que em Jesus, na cruz, nós fomos perdoados dos nossos pecados, fomos resgatados, fomos redimidos e por meio da cruz experimentamos a salvação que um dia nós perdemos por causa
do pecado das origens. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que a tua vida seja voltada para o Senhor, que ama e salva e que cuida de nós, e que a nossa vida seja um constante lutar contra o pecado por meio da graça de Deus que foi derramada sobre nós através da árvore da cruz. Louvado seja Deus que nos amou e nos redimiu de todo o pecado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.